Tá no jeito aí, Samuel? O slide? Tá aí? Beleza. Amém. Irmãos, quantos têm sido abençoados nesses dias, nessa série? Nós estamos numa série e nós tivemos a direção de Deus para fazer um desafio para essa igreja, para que todos os membros nessa casa dediquem a primeira hora do dia a Deus. Quem está empenhado nessa postura? Faz assim para eu te ver. Amém. Glória a Deus. Primeira hora do dia para Deus. Nós temos a igreja envolvida nesse projeto. E é muito importante. Talvez você não consiga de manhã, mas você pode fazer um outro horário. Mas nós tivemos a direção de Deus para chamar a igreja para a primeira hora do dia, para colocar Deus em primeiro lugar, nas primícias do nosso tempo, do nosso dia, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres. Então, nós estamos direcionando a igreja para dedicar a primeira hora do dia a Deus. Se você ainda não entrou no projeto, peço a você que ore a Deus e entre nesse mover de Deus, porque Ele vai ser de grande crescimento para nós, para a nossa igreja. E nós não estamos, queridos, propondo um tempo de... A xerox eu deixei em cima da bancadinha lá no fundo. Tá? Nós não estamos propondo, queridos, só um período curto. Nós propomos uma mudança de agenda, uma mudança na nossa rotina, para que nós, de agora em diante, então, a gente possa mudar a nossa rotina, dedicando esse tempo para Deus. Amém, igreja? Quantos entenderam? Digam amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, então, daremos sequências então, na nossa série que se chama O Lugar Secreto. E hoje o nosso tema está em Provérbios 23, capítulo 23, versículo 26, que diz assim: Filho, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Vamos todos juntos? Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, o texto de hoje é pequeno, mas é intenso. Amém, irmãos? Eu queria que você, então, por mais uma vez, abaixasse a sua cabeça e pedisse que o Senhor peça ao Senhor que fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, não somos nada sem Ti. Senhor, nós estamos aqui totalmente na dependência do Senhor. Senhor, quem somos nós diante da grandeza e da majestade do Senhor? Nós nos achegamos, Senhor, com o nosso coração contrito na Tua presença. Senhor, porque somos filhos. Senhor, e como filhos, nós queremos dedicar o nosso coração ao Pai. Que nessa noite, Senhor, o nosso coração seja achado em Ti. Que a nossa vida seja achada em Ti. Senhor, que tudo que falarmos, fizermos, todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sejam dedicados a Ti. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam gratos diante de Ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só eu concordei com a oração, irmãos? Amém? Amém. Que bom. Irmãos, nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração é um coração enganoso. E muitas vezes a gente se pega com o nosso coração dedicado a muitas coisas. O nosso coração ele tem uma tendência de adquirir donos, de definir prioridades, de definir, de selecionar pessoas, de selecionar ambientes. Muitas vezes nós adquire donos. O nosso coração adquire donos que são
muitas vezes, mestres carrascos que escravizam o nosso coração e que exigem aquilo que de nós é mais precioso, que é a intimidade com Deus. Queridos, o propósito dessa série... Alô. O propósito dessa série é nos levar a sermos mais íntimos de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei como você faz o seu lugar secreto. Eu não sei como você ora, mas eu creio, queridos, que todo aquele que se achega a Deus, todo aquele que se achega a Deus, ele se torna íntimo de Deus. Todo aquele que busca a face de Deus vai encontrar. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando a gente fizer o quê, queridos? Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Ou seja, não é uma busca, queridos, aleatória. Não é uma busca que a gente faz assim, de forma leviana. Essa busca ela tem que ser de todo o coração, com toda a intensidade. E muitas vezes, queridos, nós entregamos o nosso coração àquilo que não nos edifica. Nós entregamos as coisas que nos roubam o tempo, roubam a saúde. E todo esse movimento em que nos encontramos ocupado com muitas coisas, com muitas circunstâncias, preocupado com as circunstâncias da vida, preocupado com pessoas ou qualquer outra coisa, acaba nos afastando de Deus, nos afasta o nosso coração de Deus. Onde está o teu coração? A Bíblia fala, onde está o seu coração, ali vai estar o quê, queridos? O seu tesouro. Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente coloca o nosso coração, porque aquilo vira tesouro para a gente. E muitas vezes, queridos, de repente nós estamos na vida cristã e a gente se pega sem rumo. Às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã considerada normal, mas nós estamos sem rumo, nós estamos sem direção. Muitas vezes nós estamos desanimados. Porque nós perdemos a comunhão, nós perdemos o contato, nós perdemos a direção, nós paramos de ouvir a voz de Deus, que é a única voz, queridos, que nos direciona. É a voz de Deus que nos direciona, a voz do nosso Pai é a voz que nos direciona. Nós estávamos ali ontem numa reunião com os homens e nós falamos do quão importante, queridos, é a voz do Pai. Não é verdade, pastor? Nós falamos o quão a palavra do Pai é uma palavra de autoridade, é uma palavra que define destinos, é uma palavra que dá identidade. Está onde, queridos? No Pai. E nós temos essa relação de filhos e pais com Deus. No texto de Provérbios, o sábio diz como um pai diz para um filho: filho, dá-me o teu coração. Porque um pai, queridos, ele tem direção, um pai tem conselho. No Pai nós temos identidade, no Pai nós temos segurança. Quantos aqui tiveram uma boa relação com seu pai? Não são todos, não são todos. Quem não teve, não conseguiu uma boa relação com seu pai. Numa relação saudável, queridos, de pai e filho, o pai, ele gera identidade. Mesmo que você não teve uma relação saudável com o seu pai natural, o seu pai que está nos céus, ele ouve a sua oração, ele atende porque você é filho e ele te conhece pelo nome. Sabe, irmãos, quando nós abrimos mão
de ouvir a voz do nosso Pai Celeste, do Senhor, do nosso Senhor. Quando abrimos mão e deixamos isso acontecer, nós permitimos o nosso coração ser levado, ser conduzido, ser guiado, ser comandado por outra coisa, outras coisas que não seja a direção do Pai, nós vamos andar perdidos, sem direção, sem identidade. Porque isso, queridos, só acontece na presença de Deus, conhecendo a Deus. É preciso tomar cuidado, queridos, o nosso coração é enganoso. Jeremias 17, de 7 a 10, vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. E aí ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O nosso coração é o que, queridos? Perverso. Quem conhece esse coração? Quem conhece o coração é o Senhor, que Ele esquadrinha o coração, examina a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha, querido, como é importante a gente guardar o nosso coração. Nosso coração, querido, se não for cuidado, ele vai largar a gente na chapada. Porque muitas vezes a gente é levado pela emoção, guiado pela emoção, e quando você vê, você está na maior latada. O que nós precisamos fazer com o nosso coração, queridos, então? Guardar o coração para entregá-lo a Deus. Guarde o seu coração. Para quê? Para entregá-lo a Deus. É muito simples, irmãos. Mas nós precisamos entrar, queridos, nessa prática e parar de viver uma vida cristã de boca para fora. Provérbios 4, de 20 a 23, diz assim: preste atenção nas minhas palavras, meu filho, escute o que eu te digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois elas são vida para quem as encontre, saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, faça o quê? Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Quem está acompanhando nesses dias pelo nosso grupo de WhatsApp as nossas devocionais? Quem está conseguindo acompanhar? Tem sido uma bênção, queridos. O livro de Provérbios é um manual de vida. Então, se você não escutou ainda, dá tempo, corre lá e a partir de amanhã escute as devocionais que os pastores e líderes estão disponibilizando lá. Então, o sábio está dizendo: guarde, proteja o seu coração. Não deixe entrar aquilo que é lixo na sua vida. Eu sei que você mora numa casa e todo dia a gente produz lixo, não é verdade? Todo dia a gente produz lixo. E o que você quer fazer com o lixo? Jogar fora. Você não gosta de lixo dentro da sua casa, porque vai ficar fedendo, vai dar formiga, vai dar bicho, vai... Você quer jogar aquele lixo mais rápido, fora o mais rápido possível. Mas muitas vezes, queridos, a gente quer trazer lixo para dentro do nosso coração. A gente permite
Muitas vezes, não vigiando, a gente acaba guardando o lixo no nosso coração. Agora eu te pergunto, se o lixo da sua casa você quer jogar o mais rápido fora possível, por que você está guardando o lixo no coração? Jogue todo o lixo do seu coração para fora. Sabe, queridos, não deixe aquilo que é lixo entrar e jogue fora todo o lixo. Quando nós estamos diante de uma questão de pendência na vida cristã, quando a gente tem alguma questão, alguma dificuldade, algum problema, o que o seu pastor, o que seu líder vai te falar? Guarde o seu coração. Quem já teve contato com uma exortação de um pastor, provavelmente já ouviu: querido, guarde o seu coração. Essa questão não pode tomar conta do seu coração. Porque disso, queridos, depende a nossa vida. A nossa vida depende da gente guardar o nosso coração, de filtrar, de selecionar aquilo que vai para dentro. Isso depende a nossa vida. Nós vamos, queridos, tomar decisões de acordo com o que o nosso coração mandar. E sabendo, queridos, que ele é enganoso, a nossa postura deve ser de não se deixar levar pelas circunstâncias, não ser guiado pelas emoções, não ser guiado por aquilo que nós vemos, mas viver de acordo com aquilo que nós cremos. Diga comigo: eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Sabe, irmãos, volta e meia nós somos enganados pelo nosso coração, que o texto diz que é maldoso, é cruel. Muitas vezes nós queremos tudo para nós mesmos. Não analisamos a circunstância em volta, não vemos o irmão, não nos movemos em relação às necessidades dos nossos irmãos que estão em volta, das pessoas que estão à nossa volta. Nós cremos nas promessas, nós cremos em Deus, nós viemos à igreja, a gente canta, nós somos bons em nos achar muitos bons. Nós somos muito, muito bons em achar que nós somos bons. E na verdade, queridos, nós não somos. Muitas vezes a gente se vê enganado pelo nosso coração. Meu querido, uma vez eu ouvi uma reflexão de um pastor que disse que a pior notícia que um crente pode ouvir é que Deus é bom. Aí você pensa assim, mas essa é uma boa notícia. Com certeza. É uma boa notícia e é uma péssima notícia. Porque se Deus é bom, queridos, significa que nós somos maus. Nós somos ruins. Nosso coração, volta e meia, se volta contra Deus, se volta contra os irmãos. Muitas vezes nós nos voltamos contra os da casa. Muitas vezes o coração do marido se volta contra a esposa, da esposa contra o marido, o dos pais aos filhos, de filhos aos pais. E nós precisamos, queridos, que Deus converta o nosso coração, amém, irmãos? Que Deus converta os corações de pais aos filhos, e de marido com esposa, esposa com marido. Olhe as circunstâncias que estão em volta na sua vida hoje. E pense bem, será que o meu coração não está me enganando? Será que a minha decisão que eu estou tomando hoje, ela está de acordo com a vontade de Deus? Será que eu não estou sendo enganado por pessoas, por circunstâncias? Será que eu não preciso buscar em Deus a resposta? Será que eu não posso ir na presença de Deus e saber dele qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ao invés de deixar o nosso coração decidir tudo.
Se Deus é bom, querido, significa que nós somos maus. O nosso coração pecaminoso está inclinado para o mal. Nosso coração está inclinado para acusar, para fazer injustiça e todo tipo de pecado. Nós somos pecadores, queridos, e carecemos da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. É por isso, queridos, que a palavra está dizendo para a gente guardar o nosso coração e entregá-lo a Deus. Porque em nós, queridos, não habita bem nenhum. Queridos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de ser íntimos de Deus. Precisamos buscar a direção de Deus. Sabe, queridos, nesses dias, eu particularmente tenho experimentado um tempo de lugar secreto, onde Deus tem falado conosco, tem falado comigo, tem sido muito precioso, queridos. Guarde o seu coração, porque nós precisamos guardar o nosso coração para entregá-lo a Deus, para receber a direção de Deus. Amém, irmãos? Nós convocamos essa igreja para um tempo de mergulhar nessa série que traz a igreja para um tempo de intimidade. Eu espero que todos tenham feito também conosco esse propósito e estejam firmes. E se você ainda não entrou nesse mover, queridos, venha para participar, venha para dentro. Eu quero te incentivar hoje, em nome de Jesus, a priorizar a primeira hora do dia para estar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para cantar, para ter um tempo, querido, de devoção com Deus. Um tempo onde um filho se mostra apaixonado pelo pai. Onde um filho se mostra que ele é tão carente que ele não pode fazer nada sem a direção de Deus. Então, em nome de Jesus, queridos, vamos juntos. Mude a sua rotina, priorize a sua hora, tenha um tempo a sós com Deus, em nome de Jesus. Eu quero te chamar a atenção para um texto na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Irmãos, nessa parábola nós vemos um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, ele pediu a sua herança e foi gastar de forma irresponsável. Pai, me dá minha grana aí que eu vou para Nova York. Vou gastar tudo em dólar, que está muito barato, vou aproveitar. Vou para Nova York, andar de limusine. Vou tomar margaritas e vou viver uma vida de rei. E lá foi ele. E aí, depois que esse cara gastou tudo, houve fome na terra e ele passou necessidade, passou fome. Ele foi trabalhar cuidando de porcos e ali ele teve fome e ele queria comer da ração dos porcos, das vagens de alfarroba, mas ninguém lhe dava nada. Mas o texto diz, caindo em si, ele lembrou que na casa do pai ele tinha fartura. E ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou trabalhar de empregado para ele. E ele volta e ainda longe o pai avista ele e vai ao seu encontro para recebê-lo. O filho pede perdão, o pai fala para os empregados, olha, rápido, tragam a melhor roupa, não, eu quero vestir ele. Coloquem sandália nos seus pés, coloquem um anel nos seus dedos e tragam um novilho novo e gordo que nós vamos comemorar. Churrasco. Uma festona, irmãos. E aí tem a figura do filho mais velho. O filho mais velho, ele ficou em casa. O filho mais velho, quando viu o filho mais novo chegando em casa, ele estava no campo, ele ouviu o batidão. A festa já estava rolando. E falou, o que é isso? Nunca teve um trembão desse aqui, não, mãe? Então estava lá, ó. Voltou para casa, ele ficou irado.
Ele disse que trabalhava como um escravo para o pai e nunca recebeu nada. O pai vai falar para ele: olha, você esteve sempre aqui. E tudo que eu tenho é seu. Mas a gente tinha que comemorar, porque o seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou à vida. E esse, queridos, é o retrato de muitas pessoas hoje. Que vivem junto, na mesma casa, congregam na mesma igreja, mas não amam o pai. Aqui nós tínhamos 2 filhos. Os 2 vivendo na mesma casa perto do pai, mas não amavam o pai. O que nós vemos aqui é que nenhum dos filhos amava o pai. Os 2 filhos, eles estavam correndo perigo. Eles estavam com seu coração distante. Eles não nutrem amor pelo pai. Enfim, nenhum dos 2 o amam. Só que o mais novo deixou isso bem claro e foi embora. O outro ficou. E como o filho mais novo, muitas pessoas vivem uma vida cristã sempre olhando para o mundo, sempre querendo ir embora, sempre querendo sair. Ah, lá que é bom, lá no mundo que é bom. Meus amigos é que sabem aproveitar a vida. Aqui todo mundo me julga. Ah, aqui eu não tenho espaço. Aqui eu não vou crescer. Ah, outra igreja que é boa. Participam, mas não fazem parte. Participam, mas não fazem parte. Estão na casa de Deus, mas não experimentam, não apreciam a sua presença. Nada tem valor porque o seu coração está longe, está pensando fora. A sua mente está longe, o seu coração está longe. Eles não conseguem desfrutar da presença de Deus, nem sozinhos e nem em comunidade. Coração distante, tudo está ruim, tudo está ruim. Na oração, a sua mente fica vagando. Na adoração, seu coração está desconectado. Na palavra, ele está pensando na hora de ir embora. Como Jesus, citando Isaías, o profeta Isaías, lá em Mateus 15, que diz assim: esses me honram com os lábios, mas o seu coração está onde, queridos? Distante. Me honram com os lábios, faz toda a coreografia gospel, fala igual crente, levanta a mão, canta bonito, sapateia, fala em línguas, batizado, hein? E o coração está longe. Está vendo, queridos, por que a gente precisa guardar o coração? Para a gente não se pegar como o filho mais novo e nem como o filho mais velho. Porque o coração longe, queridos, ele não percebe o cuidado do pai. O coração longe, ele não vê o sacrifício, o esforço do pai. Ele não percebe o trabalho do pai. O coração longe, ele não enxerga a expectativa do pai. Ele não enxerga a bondade do pai. Ele não enxerga o que tem. Ele só vê aquilo que ele ainda não tem. Aí ele não desfruta do que ele tem, mas ele reclama do que ele ainda não tem. Quantas coisas, queridos, o Senhor já te deu, que você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus por tudo que Ele já te deu. Eu sei que a gente tem promessa, que a gente tem esperança, que a gente tem futuro, que a gente quer viver grandes coisas. Sabe, queridos, mas muitas vezes a gente olha para fora esquecendo do que já está dentro, do que Deus já deu, das porções que Deus já nos entregou neste lugar. Em nome de Jesus, volte o seu coração para o Pai, volte o seu coração para Deus.
Deixe que Ele ministre no seu coração, para que Ele te traga de volta. Tem uma música que diz: atrai o meu coração, Senhor, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Quantos corações, quantas pessoas estão perto do Pai, mas distantes da intimidade, e passam a vida, queridos, sem conhecer o seu Deus, sem conhecer o seu Pai. Porque muitas vezes eles só querem que termine logo, eles só querem sair de perto para viver o que nunca viveram. Mas quando acaba o encanto, queridos, do mundo, quando acaba o encanto daquilo que você foi enganado, que o seu coração achou que era mil maravilhas, quando acaba o encanto, queridos, o mundo é cruel. O pecado vai cobrar o preço mais alto, que é da sua vida. Mas em algum momento esse filho mais novo, ele caiu em si. E preste atenção que a bronca da parábola não é contra o filho mais novo. Vai acompanhando aqui. Em algum momento esse filho mais novo, ele caiu em si. Ele teve o que, queridos? Ele teve um lugar secreto, lá no meio dos porcos. Caiu em si. O que eu estou fazendo aqui? Ele volta para os braços do Pai. E queridos, que hoje à noite a gente possa cair em si, reconhecer o quão miseráveis nós somos distantes do Pai. E que o nosso coração possa se voltar para Ele, que a gente possa cair em si essa noite, queridos. Em nome de Jesus, amém? E tem um irmão mais velho, que ficou com o pai, trabalhando, sem ter a noção da sua herança, vivendo na sua cabeça como um escravo. Eu nunca tive nada aqui, eu nunca tive oportunidade, eu trabalho aqui, mas não ganho nada. Quem fala isso é quem não tem noção da herança. Porque pensa bem, queridos, o irmão mais novo gastou tudo. Quem era o único herdeiro agora da porção que restou? O filho mais velho. Mas na sua cabeça ele era como escravo, ele expressou isso para o pai. Olha, eu trabalho aqui como escravo. E com o coração longe do Pai, queridos, mesmo vivendo na mesma casa, mesmo desfrutando da mesma mesa, comendo junto, não conhecia o coração do Pai. Queridos, é a pior coisa que pode acontecer. A gente passar pertinho de Deus sem conhecer o coração de Deus. Eu quase conhecia a Deus. Irmãos, que a nossa vida cristã não seja uma imensa trave, que a gente pensa assim, quase foi gol. E muitas vezes, queridos, nós somos como esse, que fica e bate no peito e diz: eu é que sou fiel, eu é que mereço. Se não for eu aqui nessa fazenda. Porque eu. Muitas vezes, queridos, nós fazemos com excelência, com dedicação, com sacrifício, com toda a nossa habilidade. Como Marta, que a Miriam pregou. Fazendo com habilidade, com excelência, com vontade, né? Se não for eu aqui. Correndo, cheio de afazeres, mas sem intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. E tudo vai se tornar um fardo pesado, que a gente vive trocando para ver se melhora. Troca de líder, troca de turma, troca de igreja, troca de emprego, a gente nunca acha o que está errado.
A gente vive insatisfeito porque está faltando alguma coisa. E a gente não sabe o que é. Está faltando intimidade com Deus, queridos. Está faltando um lugar secreto. Está faltando você e Deus. Irmãos, esse irmão mais novo, quando ele voltou, o pai estava esperando ele. Deus está esperando você, queridos. Eu posso dizer que Deus está com saudade da sua voz, do seu coração, da sua presença, da sua oração, do seu clamor, da sua súplica, da sua adoração, da sua devoção para Ele. Entregue o seu coração a Ele. Filho, dá-me o teu coração. O Senhor está dizendo para você nessa noite: filho, dá-me o teu coração. Senão a gente nunca vai saber o que está faltando, queridos. A gente muitas vezes está vivendo lá com porco, sujo de pecado, e não sabe o que está faltando. A vida é assim mesmo, é difícil, né? Deu errado, né? Os investimentos que eu fiz deu errado. Eu tinha um dinheirão. Quantas pessoas ganharam na cena milhões de reais? Torrou tudo, ficou pobre. Sabe, queridos, se a gente estiver vivendo insatisfeito é porque está faltando alguma coisa. E o que falta, queridos? Falta a relação, falta a presença. Muitas vezes falta a relação, não falta a presença, não é verdade? A presença de Deus está neste lugar. Não é verdade? A presença de Deus está neste lugar. Mas muitas vezes falta a gente querer se relacionar com Deus. Falta a gente abrir o nosso coração e dizer: Deus, muda tudo. Transforma tudo, eu estou aqui, coração aberto, coração rasgado diante da tua presença para que o Senhor mude a minha vida. E me faça de acordo com o teu querer, me molde conforme o teu caráter, me leva além. Que nós estejamos aqui, queridos, insatisfeitos com a vida cristã que nós levamos. Que, aliás, essa insatisfação nunca acabe, que a gente sempre tenha mais sede, mais fome de buscar a Deus, que nunca esteja bom. Que a gente nunca chegue no nível que a gente fala assim: tá bom, já sei de tudo, não preciso mais da presença de Deus. Mas que a gente sempre tenha fome, queridos, mais fome, mais sede, porque o nosso Deus é um Deus infinito, fiel, verdadeiro, amoroso, está de braços abertos para nós aqui hoje. Filho, dá-me o teu coração. Não falta a presença, falta a relação. E a gente só sabe que está perdido, queridos, e fazendo muita coisa. E quando pergunta, a gente diz: eu estou trabalhando muito, né? Não dá tempo. Minha vida está muito corrida. Eu estou aí, né, na guerra. Eu estou aí, né, na luta. Se eu não fizer, ninguém vai fazer naquele lugar. Se não for eu ali, então eu tenho que trabalhar muito. Aí a gente dá um nome chique para o negócio. Não, eu sou workaholic. Minha vida é trabalhar. Eu gosto demais. Pensa no trem bom, é trabalhar. Aí a gente vai dando nome chique, workaholic. Viciado em trabalho. Que bonito. Não deixe Deus com saudade, queridos. Amém? Não deixe Deus com saudade. De alguma forma, na nossa total falta de direção, queridos, nos achamos bons demais para estar onde estamos. E nós queremos muito mais, como filho mais velho. A gente quer mais. E como pecadores, nós só merecemos, queridos, uma coisa: o inferno. Como pecadores, nós só merecemos o que, queridos? O inferno.
Sem arrependimento nós estamos condenados. Longe do relacionamento com Deus nós não temos nada, queridos. E o que nos aguarda é a completa miséria. Sabe, irmãos, essa é a maior prova de que nós estamos longe do coração de Deus. É fazer qualquer coisa sem amor. Como o filho que ficou, como o filho mais velho. Fazia tudo sem amor. Fazia por obrigação, fazia como escravo. Porque sem amor, queridos, nada do que fazemos tem registro no céu. O seu amor, sem amor, tudo vai ser em vão. Diga comigo, sem amor, tudo será em vão. Deus, queridos, não te chamou para ser escravo. Aquele pai da parábola nunca falou que o filho teria que ser um escravo, que ele teria que trabalhar como um escravo. O pai sempre viu o filho como filho, mas o filho via a relação como uma escravidão. O problema está onde, queridos? No pai ou no filho? Onde? No filho. Deus te chamou para ser filho. E filho, queridos, ele tem intimidade. Filho tem herança. Filho tem identidade. Irmãos, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz pela sua morte e pela sua ressurreição. Nós temos futuro. Nós temos esperança. Nós temos paz com Deus, queridos. E agora sim, nós podemos trabalhar para Deus, para agradá-lo. Nós podemos sim trabalhar para Deus, para servi-lo com amor, mas nunca se esquecendo que a esperança é o tesouro mais valioso que existe. A presença é o tesouro mais valioso que existe, queridos. Diga comigo, a presença do Senhor é o tesouro mais valioso que existe. Nós cantamos na semana passada a boa parte. Porque tem pessoas que escolhem estar perto, tem pessoas que escolhem a intimidade. Que nós possamos escolher a intimidade nessa noite, amém, irmãos? Sabe, irmãos, o filho mais novo que volta, quem é esse filho? Quem é esse filho que volta? Ele não é mais, pense bem, ele não é mais aquele filho que saiu, cheio de si, cheio de dinheiro, cheio de direitos, cheio de convicções de que no mundo ele ia se dar bem. Aquela doce ilusão, né, queridos? De que no mundo a gente vai ter tudo que quer, tudo que precisa e vai dar tudo certo. Quem é esse filho que volta? Ele não é mais o filho que gastou tudo, que viveu intensamente, achando que aquela vida louca daria para ele viver aquela vida, que aquilo duraria para sempre. E também não é mais o trabalhador que precisou de cuidar de porcos para poder se alimentar. O texto diz que ele caiu em si, ele refletiu e voltou para casa. Só que agora ele volta para casa mudado. E quem é essa pessoa que volta agora para casa? Eu tenho um nome para ele. Esse é o terceiro filho. Eu gosto de chamar ele de o terceiro filho. Quem é o terceiro filho? É o que volta para casa sem nada. Ele não tem mais, queridos, o dinheiro. Ele não tem mais a ilusão do mundo. Porque o mundo tirou tudo dele. Ele só tem a sua pobreza e uma atitude: voltar para a casa do pai. Ele é o terceiro filho que volta, queridos, para casa para ficar perto do pai, porque ama o pai, porque sentiu saudade do pai, porque quer estar perto, porque quer a intimidade, ele quer a segurança da presença. Ele não tem mais nada, queridos, ele só tem o pai. Vocês estão entendendo? Que nessa casa hoje haja muitos terceiros filhos, que cientes da pobreza que nós temos,
a nossa completa o nosso completo vazio. Que nós estejamos conscientes daquilo que nós somos, para saber que tudo que nós temos, queridos, tudo que nós precisamos, está no Pai. Ele não tem mais nada, ele só tem o Pai, e no Pai ele se satisfaz de forma completa. Queridos, que nós sejamos aqueles que nos satisfazemos em Deus de forma completa, de forma plena, porque agora o Pai é tudo para Ele, e que o Pai seja tudo para nós. O Pai é tudo que lhe resta, e que Deus seja tudo aquilo que resta para nós, queridos. O Pai agora é a sua herança, e nada mais importa, queridos. Que o Senhor seja a nossa herança, irmãos, e que nada mais importe, em nome de Jesus. Nem a bronca do filho mais velho importa mais, queridos, porque agora ele só quer estar perto do Pai, porque ele ama o Pai. Porque ele viu que no Pai ele tinha alguma coisa, restava alguma coisa, não em si mesmo, mas só restava alguma coisa na presença do Pai. Que nós sejamos esses, queridos, que nós sejamos terceiros filhos, que nós possamos entender que, apesar do nosso vazio interior, nós podemos buscar no coração de Deus, para que Ele nos encha, para que Ele nos supra, para que Ele seja tudo em nós, e para que nós sejamos os seus servos fiéis, não como escravos, mas para servi-lo com alegria, amém, irmãos? Para servi-lo com devoção, que sejamos o terceiro filho que ama a presença pela presença. Queridos, a presença do Senhor na nossa vida é o bem mais precioso, é tudo que nos importa. Será que nós temos terceiros filhos na casa nessa noite? Será que nós temos terceiros filhos nessa casa nessa noite? Volte para a comunhão com o seu Deus, queridos. Não deixe que nada lhe atrapalhe. Lute por isso. Lute pela comunhão. Irmãos, não tem resistência maior na vida do cristão quando ele fala assim: eu vou orar. Meu Deus do céu, parece um monte de coisa. Pensa numa resistência quando o crente fala assim: agora eu vou orar. Agora eu vou ter um tempo com Deus. Agora eu vou adorar. Eu vou. Meu Deus. Parece um tanto de coisa, queridos. Uma preguiça danada. Um sono. Parece um sono que vem do além. Fala assim: mas eu estava bom agorinha. Aí você começa a ler a Bíblia. Eu acho que eu preciso dormir mais um pouquinho. Não estou descansando esses dias, meu Deus do céu. Né? Acabou de acordar, falando: eu preciso, estou cansado. Acorda cansado. Que nada te atrapalhe, queridos. Lute, mas lute por isso. Irmãos, a grande ilusão da vida do crente é ele achar que pode viver sem a presença. Ele pode viver sem orar, que ele pode viver sem ler a Bíblia, sem ter um tempo de comunhão a sós com seu Pai. Irmãos, a ilusão. Então para com isso. Venha para o seu lugar secreto. Lute por isso. Que a vida cristã, queridos, que nós estamos vivendo seja cheia de sentido, de valor. Amém? E não só da boca para fora. Eu sou crente. Bonito demais. Que gracinha. Que a nossa vida seja cheia de sentido. Amém, irmãos? Que vida cristã nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma vida cristã no automático? Vá levando. Levando de barriga. Aí você faz de conta que é crente. E Deus fica esperando, sei lá. Vamos ver, né? Até a hora que ele vai cair em si. Ou quando dá um problema, queridos, quando dá um perrengue, a gente corre para a igreja. Não, tem segundo de oração.
Estou com os pepinos aí para resolver, tem que falar com Deus. Corre para o seu líder, corre para o seu pastor. Ora por mim. A gente vai orar, queridos. Não é esse o problema. A questão é saber se você está orando. Eu não sei o que está acontecendo. Muitas vezes com mentalidade de escravo, queridos, preste atenção. Deixa Deus ministrar no seu coração. Muitas vezes a gente tem mentalidade de escravo, porque a gente recorre a Deus quando dá algum pepino. Eu recebi um diagnóstico ruim. Ixi, tem que orar. Deus está me castigando. O que será que aconteceu? Deus está me castigando. Então eu vou ficar bonzinho para ver se Deus me erra. Sabe, queridos, mas aqueles que estão conectados com Deus e amam a sua presença não temem o mundo, não temem as aflições, porque Jesus nos ensinou. Ele falou que nós teríamos aflições, mas não temas, queridos, porque eu venci o mundo. Jesus falou, eu venci o mundo. E nós somos cordeiros, queridos, dessa vitória. Jesus venceu, nós vencemos também. Nós vencemos com Ele. Como nós vencemos o mundo, queridos? Nós vencemos o mundo é pela fé. Diga, eu venço o mundo pela fé. Você já observou as orações de Jesus? Oração de quem tinha intimidade com o Pai. As orações de Jesus eu te louvo, ó Pai. A oração de Jesus eu sei que sempre me ouve. Ele sabia, pastor. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Queridos, é a oração mais gostosa de fazer. Saber que o seu pai não está com o ouvido tampado para você. Mas saber que a relação é tão boa que você tem certeza que o Senhor está te escutando. Que não há um céu de bronze em cima da sua cabeça. A oração de Jesus é Pai nosso que está no céu. A oração de Jesus é Pai, glorifica o teu nome. A oração de Jesus é Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A oração de Jesus é nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus orou no seu batismo, queridos, e o céu abriu. E o Espírito Santo se manifestou como uma pomba e falou com ele. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha só, Lucas 3, 21, 22, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. E quando ele estava orando, o que aconteceu, queridos? O céu se abriu. Irmãos, que quando você orar, que quando a sua relação com Deus estiver plena, que quando você orar, o céu se abre em nome de Jesus. Que você não tenha dúvida que o seu Pai está te escutando. E que você tem certeza da presença, você tem certeza que Ele está ali com você e que Ele te ouve. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz e falou: Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Sabe para que a gente vai para o lugar secreto, queridos? Para que a gente um dia possa ouvir: Meu filho, tu és muito amado, eu tenho prazer em você. Já pensou Deus falando isso para você, queridos? Já pensou Deus falando isso para você? Esse é meu filho. Ele anda comigo. Eu conheço ele. Ele é meu filho amado. Eu amo demais. Eu tenho prazer nele, porque ele tem prazer em mim.
Eu conheço Ele, eu chamo Ele pelo nome. Nós temos uma relação. Nós temos uma intimidade. Ele fala comigo, eu falo com Ele. Nós somos amigos. É para esse nível, queridos, de relação que o Senhor está te chamando nessa noite, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui, queridos. Para ouvir de Deus: tu és meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Que o nosso sonho, querido, seja ouvir a voz de Deus. Falando isso, ministrando ao nosso coração. Que nós tenhamos um objetivo na vida: ser chamados de filhos amados. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fala assim: o fulano, o pai ama mais o filho, o pai ama mais o outro. Não, a mãe gosta mais de um. Com Deus, queridos, não é assim. Deus ama todos de forma igual, mas tem filho que quer estar mais na presença do pai do que outros. Tem filho que gosta mais da presença do pai. Ele não abre mão da presença do pai. Porque ele tem a necessidade, queridos, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do seu pai. Jesus, ele orava em público, mas a maioria das suas orações, queridos, estavam no secreto. Jesus ansiava pela oração, pela comunhão com o Pai, para receber direção, para estar perto, pelo prazer da presença. Jesus, ele se retirava para lugares desertos para orar. Ele subia no monte para orar sozinho, a ponto dos seus discípulos pedirem: ensina a gente a orar. Como o João fazia com seus discípulos: Jesus, ensina a gente a orar. Que o Senhor nos ensine a orar e que o nosso coração se volte para Ele. Amém, irmãos? Amém, igreja? Clame por Ele, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Nós precisamos sim, queridos, de fome e sede de Deus. Ore e peça por fome e sede de Deus, porque Jesus é a fonte, queridos, que nunca seca. Quanta gente vivendo uma vida espiritual miserável, no meio de porco, com o seu coração está inerte, está anestesiado, morrendo de inanição. Não é essa a vida que Deus planejou para nós, queridos, nem para mim, nem para você. E a vida que Ele planejou para nós é uma vida, e é vida em abundância. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. E se você quiser mudar de realidade hoje, queridos, eu quero te chamar uma mudança de postura. Mude a sua agenda. Pare de priorizar as coisas do mundo. Pare de olhar para fora. Tem alimento na mesa do Pai, queridos. Para que você vai para longe? Como está a sua vida com Deus? Sabe, queridos, o irmão mais novo, ele teve o seu lugar secreto no meio dos porcos. Jonas teve o seu lugar secreto dentro do grande peixe, nas profundezas do mar. Eu quero te dizer, tem lugar melhor para fazer lugar secreto, como o sofá da sua casa. Você vai esperar? Você vai pagar para ver? Claro que não, né, irmãos? Em nome de Jesus. Quando é que a gente vai cair em si? Que todo momento, queridos, todo momento é tempo de ter comunhão com Deus. Deus é Espírito e Ele está em todos os lugares, amém, irmãos? Então qual é o lugar em que se deve adorar a Deus? Em todos os lugares. Mas Deus, queridos, Ele
Ele te chama também para ter um tempo a sós. Um tempo de comunhão, um tempo de solitude com Ele. Um tempo de comunhão, só você e Ele. Para que você possa falar com Deus. E para que você possa ouvir a Deus. É preciso, queridos, nós temos também momentos que nós precisamos devotar a nossa atenção a Deus. O tempo que nos foi concedido precisa ser dedicado a Ele. Para que nós tenhamos prazer na presença de Deus, queridos, por devoção, por amor, por querer estar perto. Uma vez, queridos, eu escutei uma devocional de um pastor, uma reflexão de um pastor, e ele falando assim, eu ia pregar uma palavra sobre as pessoas darem tempo para Deus. E ele sentia que Deus estava resistindo ele, e ele falou, Deus, eu preciso de uma palavra, e Deus resistindo, ele, não é isso que eu quero. Eu falei, Deus, mas o Senhor não quer que as pessoas deem tempo para o Senhor? Eu falei, não. Mas por que, Deus? Porque tempo é uma coisa que a gente não tem, queridos. Eu falei, tempo é uma coisa que vocês não têm. Sou eu quem tenho o tempo. Eu quero que vocês aproveitem bem o tempo que eu concedo a vocês. Aproveite bem, queridos, o tempo que Deus deu para nós. Aproveite bem. Não jogue no lixo o tempo é precioso. Nós temos pouco tempo nessa terra, queridos. A gente nunca sabe quanto tempo tem, não é verdade? E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Não é verdade? Você não sabe quanto tempo tem. A gente estava falando disso, né? A gente não sabe se vai estar vivo daqui 5 minutos, queridos. Josué 23:11 diz, dediquem-se com zelo a amar ao Senhor. Dediquem-se com zelo a amar ao Senhor. Nós precisamos, queridos, escolher a Deus. Escolher Deus é uma escolha que nós precisamos fazer todos os dias no nosso coração. Esse é o arbítrio. É a escolha que Adão fez e pecou contra Deus e foi enganado pelo seu próprio coração. Nós precisamos escolher a Deus apesar de todas as ofertas que estão à nossa volta. Apesar de todo o sacrifício que teremos que fazer, nós vamos abrir mão de tudo para escolher a Deus. Amém, irmãos? Essa é a fidelidade que Deus requer de nós. Peça a Deus amor pela sua presença e coloque Deus em primeiro lugar. Seja o terceiro filho, venha para o lugar secreto, queridos. Tem muita gente precisando descobrir esse lugar. Tem gente querendo recompensa, herança, reconhecimento. E quando nós descobrimos, queridos, o lugar secreto, nós teremos a recompensa. Mateus 6, que é o tema dessa série, eu quero ler junto com vocês agora. Vamos juntos? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Onde é que o Pai está, queridos? No secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. Onde é que nós temos recompensa, queridos? No secreto. Tem recompensa em outro lugar, queridos? Eu quero te chamar para ficar de pé. Tem uma música que diz, eu escolho Deus. Eu quero que você cante essa canção comigo agora. Eu quero chamar os irmãos da música. Não vou chamar ninguém na frente hoje, queridos. Os irmãos sabem que nós gostamos de ministrar, de orar. Mas a gente vai, preste atenção, queridos, não desfoque a sua atenção. A gente vai no lugar secreto sozinho. A comunidade